Bom, gente, Magda Chambriard, indicada pelo governo para comandar a Petrobras após a saída de Jean Paul Prats, teve o nome aprovado pelo conselho da empresa. Sobre esse assunto eu converso agora com o Rafael Cortes, que é cientista político da Tendência Consultoria. Rafael, muito boa tarde e obrigado por conversar com a gente. Boa tarde, Cássio. Boa tarde a todo mundo que está ouvindo a Band News TV nessa tarde. É um prazer estar conversando com vocês. Bom, Rafael, a saída do Jean Paul Prats, claro, não foi simples, certamente foi meio tumultuosa, teve a chegada da Magda também Chambriard, foi marcada ali por muitas disputas políticas internas e externas, por quedas de braço. Gostaria que você analisasse um pouquinho a aprovação do nome dela diante de todo esse cenário que foi aí construído por integrantes do governo. Cássio, é sempre aquela mesma história, né? Toda mudança no comando da Petrobras, ela quase sempre é resultado de algum conflito político maior. E eu uso o termo conflito aqui no bom sentido, né? No entendimento de quais os rumos a companhia deve tomar e, sobretudo, qual a ligação dessa agenda esperada para a companhia com o ambiente político e econômico como um todo. E eu digo que é natural pela própria estrutura da companhia, né? Uma companhia de capital misto, de controle majoritário do governo e, portanto, em alguma medida, esse duelo entre interesses mais políticos e interesses empresariais de uma companhia como se fosse uma companhia privada sempre vão aparecer. Nesse caso, a expectativa é que se tenha, eventualmente, uma companhia mais agressiva do ponto de vista dos investimentos, até pelo tipo de discussão que estava acontecendo antes da mudança efetiva, né? O tipo de demanda e o tipo de conflito que estava aparecendo entre os setores do governo. E, Rafael, inclusive a Magda, ela já entra no cargo bastante pressionada para atender todos os pedidos, as demandas do presidente Lula, ou será preciso ela também responder a questões técnicas? Ela vai estar ali constantemente sendo avaliada? Não há dúvida que a questão técnica é fundamental, né? A gente vive uma economia de mercado e qualquer decisão da companhia, os preços já são afetados, ou seja, os indicadores de desempenho já começam a aparecer. Então, o trabalho de quem quer que sente na cadeira da presidência de uma companhia como a Petrobras vai ser visto e analisado de forma muito próxima, inclusive do ponto de vista técnico. Quando a gente junta, né, essas condições do mercado com a repercussão política, que é natural que ela ocorra pela magnitude da empresa, né, pelo estilo societário que ela tem, é natural que isso também seja politizado, até porque uma das divisões, seja dentro do governo, seja entre governo e oposição, ou mesmo entre esquerda e direita, tem a ver com o papel da companhia e mais do que isso, né, no estilo de política econômica que orienta a estratégia de desenvolvimento. Inclusive, o quanto essa politização da estatal pode ser prejudicial, aí não só para a economia do país, mas também para todo o próprio governo, que acaba ali, querendo ou não, né, querendo ter o maior número de cadeiras de acionistas, enfim, acelerar aí o maior número de obras e de investimentos. É claro, tudo isso a gente viu bastante com a saída do Jean Paul Prats. Eu acho que o primeiro efeito dessa politização é justamente a dificuldade de entendimento do que de fato está acontecendo, né? Separar um pouco o que é muita fumaça, o que é exploração política por parte dos grupos de interesse. Então, quando um tema é muito politizado, digamos que essa cortina de fumaça ela é mais extensa, ela é densa, ela é difícil análise, por isso que vale a pena fazer um olhar técnico para o que de fato está acontecendo. Eu diria, Cássio, que acho que a grande questão é que algumas decisões da companhia, mesmo que tomadas do ponto de vista técnico, elas acabam tendo impacto do ponto de vista macroeconômico num primeiro momento e depois dos resultados desse processo. Explico. Vamos imaginar um cenário em que o governo tome algumas decisões, isso acaba gerando uma desvalorização cambial, uma percepção de risco mais elevada, e aí a partir disso os combustíveis tudo mais constante deveria ficar mais caro, e aí essa ligação aparece entre ambiente político-econômico e decisões técnicas da companhia. Então é inevitável
que qualquer escolha seja interpretada do ponto de vista político, mesmo que tomada com base numa questão técnica. É aquela chamada, aquela expressão informal, né? O cobertor é curto, muitas vezes, se a gente pensar numa empresa muito ativa, com muitos objetivos, aumentar investimento, mas se aumenta muito investimento, isso pode gerar uma pressão de demanda maior, enfim, é muito difícil de ter essa percepção, por isso que vale a pena fazer uma análise séria a respeito da companhia. E, Rafael, o que a gente pode elencar em relação ao perfil da Magda, né? Bem diferente de Jean Paul Prats, tem semelhanças. O que você pode analisar em relação a isso? O que a gente pode esperar dela à frente da estatal agora? Primeiro, é um ator, né? Com presença na companhia, enfim, entende e conhece do mercado e que, portanto, não vejo a priori nenhuma necessidade de maiores alarmismos. Eu acho que a questão não é nem tanto a figura da Magda, que está assumindo agora, mas é qual a motivação da escolha. Então, na verdade, eu acho mais interessante, no fundo, a gente olhar, será que estava por trás com a decisão de mudança na companhia? Se eventualmente era uma decisão no sentido de não avaliação positiva do Jean Paul, que é o presidente antigo, e aí, na verdade, as diretrizes vão permanecer as mesmas e só vai mudar, digamos, aspectos mais operacionais, mais comando, ou vai ter mudanças de maior fôlego, né, dessa relação entre interesses da agenda econômica e política da companhia. Por exemplo, o caso de distribuição de dividendos, precificação, a paridade do preço de petróleo, política de investimentos da própria empresa, se vai ter mais ou menos venda de ativos, coisas desse gênero que, de alguma maneira, vão ser o tipo de decisão que agora vai estar no colo da nova presidente da Petrobras. Perfeito, Rafael. Muito obrigado pela sua participação mais uma vez, para a gente entender, é claro, a importância dessa confirmação do nome da Magda e, é claro, o que pode acontecer a partir de agora, daqui para frente, na estatal. Obrigado mais uma vez, uma boa sexta-feira. Eu que agradeço e estou à disposição. Boa tarde a todos.